Marginal do Rio, interior de São Paulo, março de 2017, uma cidade de 180 mil habitantes. No quadrante sul da cidade, separado do centro por um trecho de avenida arborizada, fica o Jardim das Acácias, casas com 2 andares, carros do ano na garagem, calçadas de bloquete limpas, sem rachadura, o tipo de bairro onde as crianças andam de bicicleta na calçada em frente de casa, onde os muros têm câmera, mas as grades ainda são baixas, onde as pessoas se cumprimentam pelo nome, o tipo de bairro onde, quando algo acontece, ninguém acredita que pode ter acontecido aqui. Na noite de 14 de março de 2017, uma chamada chegou à central da DHPP Marginal. Vizinhos do Jardim das Acácias relataram barulho, discussão, depois silêncio. Quando a equipe chegou ao endereço, Rua das Acácias, número 214, encontraram André Souza sentado na calçada, cabeça baixa, mãos no rosto. Dentro da casa, no corredor entre a cozinha e a sala, estava o corpo de Cláudia Souza, 38 anos, casada há 11, mãe de 2 filhos. A causa da morte foi estabelecida rapidamente. O autor também. Este episódio não é sobre isso. Este episódio é sobre o que as pessoas disseram nos dias que se seguiram. A detetive Adriana Rocha conduziu os depoimentos. Foram ao todo 17 pessoas ouvidas ao longo de 8 dias. O primeiro depoimento foi de Dona Irene, 64 anos, vizinha da família Souza há 9 anos. Mora no número 210. Eu não consigo acreditar. Eu ainda não consigo. André não é esse tipo de homem. Nunca foi. Ele ajudou meu marido a trocar o telhado quando choveu, sem cobrar nada. Ficou o dia todo aqui. Esse homem que vocês estão descrevendo não é o André que eu conheço. O segundo depoimento foi de Paulo, 41 anos, amigo de André desde o colégio. Olha, eu conheço o André há 25 anos. 25. Esse cara é pai de família, trabalha, vai à missa. Isso não faz sentido. Alguma coisa aconteceu aquela noite. Alguma coisa diferente. Porque o André que eu conheço não faria isso. Adriana ouviu versões parecidas 17 vezes. Em 17 depoimentos diferentes, a palavra bom apareceu 31 vezes. A detetive anotou isso. Mas entre as palavras que todo mundo disse, havia as palavras que ninguém disse logo. Essas, Adriana precisou buscar. No 4º dia de depoimentos, foi a vez de Fernanda, 35 anos. Melhor amiga de Cláudia desde a adolescência, Fernanda demorou para aparecer. Adriana precisou ligar 3 vezes. Eu sei que vocês vão querer que eu diga que ele era monstro, que dava para ver, mas não dava. Ele era atencioso, educado. Nas primeiras vezes que a gente saía juntas, ele ligava para saber onde ela estava. A gente achava bonitinho. Cláudia achava bonitinho. Depois, as saídas foram ficando mais raras. Não de repente, aos poucos, ela cancelava. Sempre tinha um motivo diferente. Filho doente, cansaço, compromisso de última hora. Em 2015 eu parei de convidar, não briguei com ela, só parei. Faz 2 anos que eu não via a Cláudia pessoalmente. Fernanda foi a primeira pessoa a não usar a palavra bom. Adriana anotou isso também. No 5º dia, Adriana pediu acesso às redes sociais de Cláudia. O perfil estava ativo. Última postagem. Foto de família. Natal de 2016. André de um lado. Os 2 filhos no meio. Cláudia sorrindo. Os comentários estavam cheios de corações. Adriana foi mais fundo, não no perfil público. Nas mensagens, havia uma conversa com uma pessoa chamada Pri, identificada depois como Priscila, colega de trabalho de Cláudia. A última mensagem enviada por Cláudia tinha sido em 9 de março de 2017, 5 dias antes da noite da Rua das Acácias. A mensagem dizia: Priscila, você vai ao aniversário da sua irmã no sábado, né? Me diz como foi. Adriana leu a mensagem 2 vezes.
Depois, chamou o agente Bruno Carvalho e pediu que ele verificasse uma data. O aniversário da irmã de Priscila era no sábado, 11 de março de 2017. Cláudia não foi. Mas o que chamou a atenção de Adriana não foi a ausência, foi a frase: "Me diz como foi." Cláudia não escreveu "não vou poder ir." Não escreveu "que pena." Queria ir. Ela escreveu como quem já sabia que não ia. Como quem tinha aprendido faz tempo a não fazer planos em voz alta. Adriana marcou o depoimento de Priscila para o dia seguinte. Naquela noite, antes de ir embora, ela abriu o prontuário de André Souza. Ficha limpa, sem ocorrências, sem denúncias anteriores, sem nada. Fechou a pasta. Ficou olhando para ela por um momento e então abriu de novo. Desta vez, na página dos bens declarados. André Souza tinha uma conta conjunta com Cláudia e uma conta individual, aberta em outubro de 2014. Adriana anotou a data, outubro de 2014. Na época, Cláudia e André estavam casados há 8 anos. Os filhos tinham 6 e 4 anos. O que aconteceu em outubro de 2014, que fez André Souza abrir uma conta separada? Adriana ainda não sabia, mas ia descobrir. 7º dia de depoimentos. Priscila chegou pontualmente às 9 da manhã. 32 anos, cabelos presos, blusa social. O tipo de pessoa que se prepara para ser ouvida. Adriana notou que ela já tinha ensaiado o que ia dizer. A Cláudia e eu trabalhamos juntas por 4 anos. Na mesma sala, mesa do lado. A gente almoçava junto quase todo dia. Ela era engraçada, inteligente, sabia de tudo, política, novela, fofoca do escritório. Era o tipo de pessoa que ilumina o ambiente. Mas tinha uma coisa: se o celular dela tocava e aparecia o nome dele, ela mudava. Não de repente, não de forma dramática, ela só ficava menor. Sabe quando uma pessoa fica menor? É a única palavra que eu tenho. Uma vez a gente estava no almoço, eu, ela e mais 2 colegas. Era aniversário da Cláudia. A gente tinha combinado de ir num restaurante melhor para comemorar. No meio do caminho, o celular dela tocou. Ela atendeu, falou baixo, desligou, disse que não podia ir, que tinha esquecido de um compromisso. Voltou para a mesa dela. Comeu o lanche que tinha trazido de casa. No dia seguinte, ela não falou nada sobre isso. Eu também não perguntei. Eu devia ter perguntado. Esse episódio aconteceu em março de 2015, 2 anos antes da noite da Rua das Acácias. Adriana pediu ao agente Bruno Carvalho que verificasse o extrato da conta individual de André, a conta aberta em outubro de 2014. Bruno levou 40 minutos para conseguir o documento. O extrato mostrava depósitos mensais regulares, valores entre 800 e 1.200 reais. Todo mês, entre o dia 1º e o dia 5. Os depósitos vinham da conta conjunta. André transferia dinheiro da conta do casal para a conta que só ele acessava, todo mês, por 2 anos e meio. Cláudia era a única fonte de renda da família desde setembro de 2014. Mês em que André pediu demissão do emprego onde trabalhava há 6 anos. Adriana ficou parada diante desse documento por um tempo que Bruno depois descreveu como longo demais, para quem estava só lendo. Ela então pediu os registros de ligações do celular de André Souza, os últimos 30 dias. Entre as ligações, um número aparecia com frequência, sempre à tarde, sempre nos dias úteis, nunca nos fins de semana. O número estava registrado no nome de uma empresa de consultoria financeira localizada no centro de Marginal do Rio. Adriana ligou para o número. A ligação caiu direto na caixa postal. Ela foi pessoalmente. A sala estava fechada. O contrato de aluguel tinha sido encerrado em fevereiro de 2017, um mês antes da morte de Cláudia. O proprietário do imóvel informou que o inquilino pagava em dinheiro, sempre em dia. Nunca causou problema. Nunca conheceu pessoalmente quem assinava o contrato. A investigação estava abrindo uma frente que não estava no escopo original do caso.
André Souza havia confessado o crime. Estava preso, indiciado. Do ponto de vista processual, não havia mais o que investigar. Marcos Vidal convocou Adriana para uma conversa. Vidal, Adriana. Ele confessou. Adriana, eu sei. Vidal, o que você está procurando? Adriana, ainda não sei. Por isso estou procurando. Vidal deixou ela continuar. No 8º dia, Adriana ouviu o depoimento que mudou a direção de tudo. Célia, 59 anos, mãe de Cláudia. Minha filha me ligou em janeiro, 2 meses antes. Ela ligava todo domingo de manhã, sempre. Mas essa semana ela ligou numa quinta à noite. Eu estranhei. Perguntei se estava tudo bem. Ela disse que sim. Ficamos conversando sobre os netos, sobre o tempo, sobre uma receita que ela tinha feito. Antes de desligar, ela disse: "Mãe, você sabe que eu te amo, né?" Eu disse que sabia. Ela desligou. Eu fiquei com o telefone na mão, achando que era só saudade. Não era só saudade, era... Adriana pediu licença. Saiu da sala de depoimentos. Bruno, que aguardava no corredor, disse que ela ficou parada por um momento olhando para o chão. Depois voltou. Terminou o depoimento. Agradeceu a Célia pelo tempo. Esperou a mãe de Cláudia sair da delegacia. Então voltou ao quadro de investigação e acrescentou uma data. Janeiro de 2017. Uma mulher que liga para a mãe numa quinta à noite fora da rotina e diz que a ama antes de desligar. 2 meses antes de morrer. Adriana tinha investigado o suficiente para saber o que aquilo significava. Cláudia sabia que estava em perigo. A pergunta que ficou, a pergunta que Adriana levou para casa naquela noite, que deixou ela acordada até as 3 da manhã, não era sobre André, era sobre o sistema. Se Cláudia sabia, se alguém ao redor dela sabia, se havia algum momento, em algum ponto dos últimos anos, em que alguém poderia ter feito diferente. No dia seguinte, Bruno encontrou algo no arquivo. Algo que ninguém tinha ligado ao caso, porque ninguém tinha procurado. Sônia Figueiredo trabalha no arquivo da DHPP Marginal há 17 anos. Ela conhece cada pasta, cada número de protocolo, cada caso que entrou e que saiu, e os que entraram e nunca saíram. Foi ela quem chamou Bruno Carvalho na manhã do 9º dia. A pasta que Sônia encontrou tinha sido protocolada em novembro de 2015. Não era um boletim de ocorrência. Era um registro de atendimento, uma categoria diferente, menos formal, menos visível. Uma mulher tinha comparecido à delegacia e relatado que o marido a havia empurrado durante uma discussão. Não queria registrar ocorrência. Queria conversar com alguém. O atendente de plantão anotou o relato. Perguntou se ela tinha marcas visíveis. Ela disse que não. Perguntou se ela queria acionar a Lei Maria da Penha. Ela disse que não. O atendente encerrou o atendimento. Arquivou o registro. O nome da mulher era Cláudia Souza. Endereço: Rua das Acácias, 214, Jardim das Acácias, novembro de 2015. Cláudia foi à delegacia, falou com alguém e foi embora. 15 meses depois, ela estava morta. Bruno levou a pasta para Adriana sem dizer nada. Colocou sobre a mesa. Esperou. Adriana leu uma vez, depois leu de novo. Depois ficou olhando para a janela por um tempo que Bruno não soube medir. O atendente que registrou o caso em 2015 ainda trabalhava na DHPP Marginal. Adriana o chamou naquela mesma tarde. Eu atendo muita gente mesmo. Não tenho como lembrar de cada caso, mas seguindo o protocolo, se ela não quis registrar ocorrência, se não tinha marcas visíveis, se não quis acionar a medida protetiva, eu não podia fazer mais do que fiz. Eu segui o protocolo. Adriana não respondeu imediatamente. Depois perguntou uma coisa só. Adriana: "Você se lembra se ela estava com medo quando saiu daqui?" Atendente: Adriana: "Pode demorar para responder." Atendente: "Eu não me lembro dela." O atendente foi dispensado. Adriana ficou sozinha na sala de depoimentos por 18 minutos. Bruno esperou do lado de fora. Não bateu na porta.
O relatório final de Adriana Rocha foi entregue a Marcos Vidal na tarde do 11º dia. Tinha 23 páginas. As últimas 4 não eram sobre André Souza. Eram sobre o atendimento de novembro de 2015, sobre os protocolos que existiam, sobre os protocolos que faltavam, sobre a distância entre uma mulher que pede ajuda e uma mulher que recebe ajuda. Vidal leu o relatório completo, assinou, encaminhou para a corregedoria. André Souza foi a julgamento em agosto de 2017, condenado a 16 anos e 4 meses. O julgamento durou 2 dias. O nome de Cláudia foi mencionado 43 vezes nos autos. Nenhuma delas descreveu o que ela gostava de fazer, o que a fazia rir, o que ela queria para os filhos. Os autos descreviam como ela morreu, não quem ela era. Os filhos de Cláudia foram morar com Célia, a avó materna. Tem hoje 12 e 10 anos. Nos dias após a condenação, os vizinhos do Jardim das Acácias foram entrevistados por um jornal local. A manchete dizia: comunidade ainda tenta entender o crime. Dona Irene, do número 210, foi ouvida uma última vez. Ela disse: a gente nunca sabe o que acontece dentro de uma casa. A gente nunca sabe. Ou a gente não quer saber? Em novembro de 2015, Cláudia Souza entrou numa delegacia, falou com alguém e foi embora. Ninguém a acompanhou até a saída. Ninguém ligou no dia seguinte para saber como ela estava. Ninguém revisou o caso quando o protocolo foi arquivado. Ela fez o que se supõe que uma mulher deve fazer. Pediu ajuda. O sistema fez o que o sistema faz quando não está preparado para ouvir o que não está sendo dito em voz alta. Arquivou. No bairro Jardim das Acácias, em Marginal do Rio, todo mundo conhecia André Souza. Todo mundo dizia que ele era um homem bom. Ninguém sabia o que acontecia na Rua das Acácias, número 214. Ou quase ninguém. Cláudia sabia. Se você está passando por uma situação de violência ou conhece alguém que está, ligue 180. Central de Atendimento à Mulher. Disponível 24 horas. Gratuito. Sigiloso.